Bom, vamos lá, a informação que eu tenho que é o Ancelotti. A novidade é se não for ele. Tá? Então, Ancelotti assume na metade do ano. Mesmo com essa conversa do Real Madrid aí querendo renovar? Mas eu acho que isso daí é balão de ensaio, sinceramente, para apaziguar essa coisa que o Ancelotti já não aguenta mais de ter que ficar respondendo sempre essa pergunta. Se eu sou repórter, toda vez eu vou fazer essa pergunta. Acho que o repórter tem que fazer essa pergunta, e eu sei que vocês, né, que trabalham diretamente na Europa, toda hora estão fazendo essa pergunta para ele. Mas ele é o técnico da seleção brasileira na metade do ano que vem. Agora, estamos ainda em novembro, né? Não chegamos nem em dezembro. Tanta coisa muda no futebol, a gente não sabe nem como é que vai ficar o comando da CBF, a gente não sabe, né? Que é uma entidade que a toda hora muda, e muda comando, muda destino, muda tudo, né? Então, de repente, muda o presidente. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se isso acontecer, não será surpresa. E aí, quem assumir não vai querer pegar o técnico que é do atual, né? Porque ele tem essa coisa do ego também. Mas há fortes indícios, há informações que eu apurei nos bastidores, há o presidente Edinaldo dizendo umas 2, 3 vezes aí, não em entrevistas coletivas, mas em conversas rápidas com jornalistas ali que acompanham a CBF, moram no Rio de Janeiro, que o Ancelotti vem. E o Diniz, quando assumiu, ele deu uma entrevista, na entrevista coletiva, ele deu uma entrevista coletiva no debut, né, na apresentação, dizendo que, olha, Ancelotti eu não vou falar, vocês falam com o presidente, o que eu posso dizer é que eu vou ficar até a metade do ano, né? Porque se não fosse o Ancelotti, se não tivesse definido esse técnico, o Diniz não falaria absolutamente nada, né? Eu sou o técnico da seleção e pronto, aí na metade do ano a CBF vem e comunica, olha, não vai ser mais o Diniz, virá outro, né? Então é óbvio que existe algum tipo de acerto. E mas dá para confiar na palavra do Edinaldo em algum aspecto? Assim, eu não sou fã de dirigente de futebol, mas o que o cara vai ganhar o quê com isso, Arthur? Na boa, não sabe? Não... E outros, boleiros que trabalharam com ele, que cercam ele, já falaram isso. Eu não vou revelar aqui porque são minhas fontes, né? Mas eu vi isso de umas 5 pessoas já. Tá. E quando eu falo 5, não é um número, não. Eu já ouvi de 5 pessoas a mesma informação. Uma que está ligada ao Real Madrid, outra que já foi treinada pelo Ancelotti, outra que já jogou com o Ancelotti, um dirigente que conhece muito o Ancelotti e uma pessoa da CBF que está lá e provavelmente sabe mais do que qualquer um, porque está lá no dia a dia e ouve conversas e coisa do tipo. Então, é o Ancelotti. O problema é que tem uma torcida para não ser o Ancelotti, e aí esse é o problema da nossa imprensa. Tem muito cara mal informado que às vezes torce contra a notícia. Eu sou o tipo do jornalista que eu não desminto notícia, você me conhece. Quando eu não tenho a notícia, eu tento apurar, e aí quando eu vejo que a notícia está acontecendo, eu dou a minha opinião. E tem muita gente que não cavoca, que não tem, enfim, não tem base para discutir e fica desmentindo a notícia. Então, eu também não vou ficar discutindo com essas pessoas. Porque amanhã, se vier o Ancelotti, vão falar, aconteceu, né, na última hora, né, falaram tanto que foram atrás do cara. Eu sei como é que funciona isso. E se não for, vão bater no peito e falar, eu não disse. Porque não cavocam, não vão atrás, não são bem informados, não têm fontes, né? E, infelizmente, o jornalismo brasileiro virou isso, né? A gente fala dos blogueiros, mas o problema é que nós, jornalistas formados, não temos fontes. E aí, às vezes, a gente acha melhor diminuir, né, e desmerecer uma informação apurada por alguns colegas. E eu não sou eu que estou dizendo que vai ser Ancelotti só, não. Tem mais uns 20 jornalistas aí que têm a mesma informação que Joe, né? Mas é isso, essa história do Ancelotti é essa daí. Vamos só esperar para ver se ele realmente assume na Copa América ano que vem, nos Estados Unidos da América. Opinião rápida tua. Gosta? Pelo tanto de vivência que você tem de seleção brasileira, é isso que precisa fazer. Porra, você tá aí, você sabe melhor do que ninguém o que é o Ancelotti, né? O Ancelotti, primeiro, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Ele foi daquele Super Milan, provavelmente o maior time que eu vi jogar, né? Aquele time do Milan lá dos anos, virada dos anos 80 para os anos 90, com a base da seleção italiana, e o trio holandês Rijkaard, Van Basten e Gullit. Porra, o Ancelotti era desse time. Donadoni, Ancelotti, Baresi, Maldini, Costa Curta, Massaro, enfim, aquele puta time né, um timaço do Milan. Esse cara foi um gênio da bola. E depois campeão da Champions. Da Champions. E depois se transformou nesse técnico maravilhoso aí, pô.
Você já falou várias vezes com ele. O cara foi campeão em todos os lugares, Tutu. Não é um cara. Então, eu estava trocando uma ideia com um amigo português aqui, jornalista. Sim. Do bastidor. Eu até vou contar aqui um bastidor que eu tive ali no estádio de Braga, quando eu fiz Braga e Real Madrid. E não era para o Ancelotti falar com a gente, porque eu não pedi o Ancelotti. Eu tinha uma lista de prioridades e, enfim, tava lá os brasileiros, tava o Bellingham. Que enjoado, hein? Você viu? Per favore, signori Ancelotti. Não, mas aí... Não era para ele falar com a gente, porque eu não pedi. A gente, como é que funciona aquela... Como é que funciona... Eu tô de sacanagem, pô. Não, pra você entender. Sim. Como é que funciona aquela... Você entende pra caralho. Sim, claro. Como é que funciona aquilo lá? Você tá ali, tem um grupo no WhatsApp da UEFA que os caras montam e você manda o teu veículo de comunicação, os right holders, tá? Quem tem os direitos de fazer aquelas entrevistas rápidas depois. Senão você tem que ir para a zona mista. Você manda lá os jogadores que você quer entrevistar ou o treinador e tem uma lista de prioridades. Você não pode colocar lá o time inteiro, né? Senão o cara... E aí a minha prioridade era sempre os brasileiros, Vinícius, Rodrigo, Bellingham, e na sequência teria o Ancelotti, mas eu só pedi 3 porque o Real Madrid é difícil. É um time difícil. E aí, para minha surpresa, o Ancelotti quis falar com o Brasil. Ó. Por que o Ancelotti quer falar tanto com o Brasil? E não era nem a Tati Mantovani, que aí tem uma relação, né? E tal, do dia a dia. Era eu, que nunca tinha entrevistado o Ancelotti. E quando eu vou falar com ele, o Real Madrid fala assim, ó, fala de tudo, só não pergunta de seleção brasileira, porque às vezes rola isso, senão ele não vem. E eu falei, mas eu queria perguntar de seleção brasileira. Falei, tá bom, vou preferir tê-lo para falar de outras coisas. E no início eu faço uma brincadeira com ele, eu falo, como é que tá teu português? Tá melhorando? E ele fala assim, tô treinando. Na brincadeira. E depois, dá para perceber que o cara tá simpático para falar com o Brasil. Claro. Aberto para falar com o Brasil, porque a porta para mim tá aberta. Claro. É óbvio que ainda falta algumas coisas acontecerem, mas se não tivesse aberta, esse tipo de coisa não acontece. E no feeling me parece que é isso. Agora, com informações que você tem, dá pra gente dizer, porque tem muita gente que fala, viu, tio? Que é o seguinte, isso aí é fantasia. Tem muita gente hoje nas redes sociais falando, é fantasia, vocês estão acreditando em conto de fadas. E não é fantasia, gente. Tem a informação, tem o bastidor, enfim. Tem, inclusive, a confirmação do presidente da CBF, sim, que é um maluco, mas... Isso é outra história. Aí é outra coisa.